tudo que estão armando, falando contra você, o Senhor está ouvindo. E o Senhor diga: o meu Deus, fala aí gente, o meu Deus vai resolver isso. Números capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope, cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Eu quero que você lê essa última frase aí. E o Senhor, diga aí gente, e o Senhor ouviu isso. Diga, e o Senhor ouviu isso. Senhor Deus amado e querido, fale ao nosso coração através da sua palavra. Que a sua palavra venha nos orientar, que a sua palavra venha nos ensinar, que a sua palavra venha nos corrigir, que a sua palavra venha nos edificar e nos fazer crescer. Diga comigo, fala comigo, Senhor, fala no meu coração, em nome de Jesus, amém. Por favor pessoal, presta muita atenção, porque essa é uma palavra que vai te abençoar mesmo. Quer ouvir a voz de Deus? Esse capítulo aqui, o capítulo 12 de Números, está falando em que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam no deserto de caminho à terra prometida. Só que levaram muito tempo, 40 anos. E viver 40 anos no deserto não é fácil. É fácil viver no deserto? Não é fácil. Então diz que eles caminharam e encontraram um oásis no deserto. Encontraram um lugar onde tinha água, onde tinha palmeiras, onde tinha sombra. Então eles ali firmaram um acampamento naquele lugar. Andaram muito, mas encontraram água, palmeiras e sombra. E aí o texto está dizendo que Miriam era quem? Arão era o quê? Irmão de Moisés. Então eles encontraram um lugar bom. Estava tudo bem, pessoal. Mas eles começaram a falar mal de Moisés. Eles começaram a dizer: Moisés casou com uma mulher etíope. Moisés está fazendo a coisa errada. Diz aqui que o Senhor, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu quando Miriam era a mais velha. Arão também era irmão de Moisés, e Moisés era o menor. Moisés era o irmão mais novo. Então pensa aí agora, um conflito em família. Não é ético falar mal de ninguém. Não é verdade, pessoal? Não é ético, não é certo falar mal de ninguém. Agora imagine irmão falando mal do outro irmão. Se é errado falar mal de qualquer pessoa, agora imagina um irmão. E fofoca é do diabo, não é, pessoal? Imagina um irmão falar do outro: olha, esse aí não faz nada, esse é um vagabundo. Olha, esse aí não presta. Olha, essa daí não vale nada. Se falar mal é antiético, imagina o diabo armando então uma espécie de cilada dentro da própria família. Mas eu venho dizer mais uma vez, era para eles estarem desfrutando. Eles andaram muito debaixo do sol, encontraram água e sombra, viram o Senhor usar Moisés enfrentando o faraó, abrindo o mar vermelho e tantas outras coisas.
Ao invés deles dizerem assim: glória a Deus, porque o nosso irmão está na presença de Deus, está na direção, está dando tudo certo. Ao invés deles estarem nesse espírito, diz aqui que eles começaram a falar mal da mulher de Moisés. Mas olha, pessoal, aqui para nós, se formos analisar bem, Arão e Miriam falavam mal da mulher, mas não era a mulher que mais incomodava eles. Sabe o que mais incomodava Arão e Miriam? Não era a mulher. A mulher, a coxita, era apenas um pretexto. Mas o que mais incomodava eles dois era o fato de Deus ter escolhido Moisés. O verso 2 diz o seguinte: será que o Senhor tem falado apenas com Moisés? Você está lendo aí? Eles estão dizendo assim, ó, eles estão falando juntos. Será que Deus só fala com Moisés? Também não tem falado por meio de nós? Ou seja, por você, por mim? Ei, gente, olha aqui para mim. Isso tem um cheiro de inveja, não tem? Alô, pessoal? Não tem um cheiro de inveja aí? Então eu vou dizer uma coisa para você, porque eu sei que Deus escolheu você também. Quem crê que Deus escolheu você? Pois olhe, as pessoas vão falar mal do seu cabelo, as pessoas vão falar mal da sua cor, as pessoas vão falar mal do seu tamanho, as pessoas vão falar mal dos seus dentes, sei lá do que. Mas isso é só pretexto. O que elas estão mais incomodadas mesmo é o teu brilho, é a presença de Deus. É porque Deus escolheu você, é isso que incomoda. Só que Deus vai ouvir, ou está vendo e ouvindo o que estão falando de você. Falam mal de você? O que disseram de você? Pode ser um irmão, pode ser um amigo, um vizinho, pode ser um colega de trabalho. Aqui está dizendo que foram 2 irmãos. E não se surpreenda se isso acontecer dentro da sua casa. Não se surpreenda se quem deveria estar te apoiando, ou no mínimo feliz, porque você tem um brilho diferente. O que é esse brilho diferente, pessoal? É o Espírito Santo na sua vida. Então, se eles, movidos pela inveja, não te apoiam, pelo menos se sintam felizes. Mas se você diz: ô bispo, lá em casa é diferente, eu estou vivendo isso. Se você está aqui e diz: eu estou vivendo isso, porque ao invés deles se unirem à minha fé, porque Deus já mostrou, porque Deus mostrou para todo Israel que era na vida de Moisés, tudo que ele falava acontecia. E Deus já deu essa prova na sua vida para os teus irmãos e para os teus amigos, mas eles não querem ver. Então, como eles não conseguem ter aquilo que Deus te deu, então eles vão tentar achar um defeito em você para poder dizer: olha, ele não vale nada, ela não vale nada. Moisés casou com uma egípcia, e eles começaram a dizer: Moisés não era para ter feito isso, era para Moisés ter casado com uma judia, uma hebreia, mas ele casou com uma egípcia. Ora, Moisés também era egípcio, ele tinha sangue hebreu, ele era filho de hebreus, mas nasceu aonde? Ele nasceu no Egito, certo? A questão da fé é de que eles não tinham que se misturar, a questão da fé. Mas Deus escolheu o homem, e estava indo tudo bem. Estava ou não estava, gente? Estava indo tudo bem? Então vejam só, a raiva deles era porque Deus tinha escolhido Moisés, e eles vão começar a espalhar entre as pessoas e dizer:
não acredito que Deus fala só com ele. Por que Deus não fala com a gente? Aí, pessoal, quando colocaram Deus no meio, colocaram Deus na conversa. Aí, meu irmão, pode tocar em mim, pode tocar em qualquer coisa, não toca em Deus não. Se tocar em Deus, a coisa é o quê? É diferente. Podem falar de mim, mas se falarem do meu Deus, o negócio vai ficar complicado, não vai, gente? Eles disseram: por que Deus só fala com ele? Pode falar com a gente não? Vamos lá, pessoal. No verso 2, eu leio mais uma vez. Verso 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Diga: o Senhor ouviu isso. Levanta a sua mão para cá. Em nome de Jesus, tudo que estão falando de você, tudo que estão falando mal de você, o Senhor está vendo tudo e vai resolver tudo isso. Não precisa você esquentar sua cabeça. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Tudo que estão armando, falando contra você, o Senhor está ouvindo. E o Senhor diga: o meu Deus, fala aí, gente, o meu Deus vai resolver isso. Amém. O Senhor está vendo o que falaram de você. E aí você se sente mal com isso. Você quer, a vontade que você tem é de ir lá resolver. Como diz o outro, não aceitar levar o desaforo. A vontade que tem é de querer ir lá bater boca. Mas você tem que ter autocontrole, porque é o teu brilho que está incomodando. É o poder de Deus que está incomodando eles. Você não tem que ficar incomodado. Ah, estão falando de mim. Ah, eu não quero o meu nome envolvido com isso. Ei, deixa Deus resolver essa questão para você. Quando você for defender o seu nome, resolver essa questão, Deus sai fora. Deus sai do cenário. Mas quando você diz: meu Deus, eu ouvi dizer que estão falando mal de mim, eu entrego tudo nas tuas mãos. E Deus diz assim: ei, não precisa você esquentar sua cabeça, porque eu ouvi. Por favor, veja aqui o versículo 3, pessoal. Versículo 3 diz o seguinte: ora, Moisés era um homem muito o quê? Paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Olha aí, pessoal, escuta isso. Moisés era o quê? Manso, paciente. Será que ele pegou ar? Será que ele pega ar e explodir, gente? Será que ele explodiu? Será que ele explodiu? Olha, teu irmão e tua irmã estão falando mal de você. Isso pode acontecer de que o povo também se deixe levar por isso e possa interromper a sua liderança. Moisés era o que, gente? Manso, paciente. Então essa palavra hoje está ensinando para todos nós que nós não podemos agir como? Com ira. Que nós não podemos ser que nem os incrédulos. Nós não podemos chegar arrebentando tudo como o dono da razão. Agora nós estamos entendendo o porquê que Deus era com Moisés. Porque além dele ser fiel, ele era o quê? Manso, paciente, equilibrado. Não deixava as suas emoções dominar a sua mente. Ou você acha que Moisés não tinha problema?
Todo dia de manhã o povo ia lá na tenda. Ah, Moisés, está faltando pão. No outro dia, oh Moisés, está faltando água, está faltando carne. E Moisés era o quê? Manso, paciente. Se você diz assim, ô bispo, eu confesso, eu não sou manso, eu não sou paciente, essa virtude eu não tenho. Então mude. Mas bispo, mudar não é um botão que aperta e mudou. Se esforce, busque, clame, peça perdão. Se você tem uma iniciativa, claro, isso já é o começo de uma mudança. Porque Deus não vai ser com você na sua brutalidade. Amém, pessoal? Então diz que ele era o quê? Manso. Estão falando mal de você, mas você é manso, você é paciente. E você vai crer que Deus vai resolver essa situação que quer desestabilizar você. É chato alguém estar falando mal de você. Às vezes a gente fica, não é, com os nervos à flor da pele. Mas eu devo invocar e dizer: Senhor, resolve isso para mim, e vai resolver. Amém, gente? Não brigue, não se estresse, não queira resolver da sua forma. Você é um servo de Deus. Eu estou pregando a palavra para alguém aqui hoje. Não brigue, não questione, não queira defender a sua honra na espécie de falar mais alto. Diga: eu sou um servo de Deus. Pronto. Deus vai resolver? Deus vai resolver tudo. Aí veja o que diz o verso 4. Diz que Deus marca uma reunião. Olha só, o negócio aqui tá ficando bom. Diz o seguinte, o verso 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Olha aqui para mim, por favor. Eles falaram mal e Deus? E o que Deus fez? Vamos resolver isso? Venha cá, os três. Vamos fazer uma reunião aqui. Eu imagino que quando Deus diz para Moisés: Moisés, quero você e seus dois irmãos agora, lá na tenda. E Moisés: o que aconteceu? Talvez nem ele sabia do que os irmãos por trás estavam o quê? Falando. Mas Deus disse: ei, quero os três agora. Eita, que Deus vai marcar uma reunião aqui, hein? Se você está sendo trapaceado, estou falando mal de você, prepare-se. Deus vai fazer uma reunião. Deus vai chamar você. Deus vai chamar quem está falando mal de você, puxando pela orelha mesmo. Venha que nós vamos acertar uma questão aqui. Você crê nisso, pessoal? Aí diz, vamos lá, o texto está ficando bom. Moisés estava tranquilo. Versículo o quê? Versículo 5 diz o seguinte: a reunião começa. Então o Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, clamou a Arão, ou chamou Arão e Miriam. Os dois vieram o quê? À frente, mas Moisés estava lá. E o Senhor disse: ei, Arão e Miriam, chegam mais. E ele disse, Deus disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Agora preste atenção, 7 e 8. Não é assim, diga comigo, não é assim com Moisés. Você está entendendo, pessoal? O Senhor está dizendo: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face claramente. Não falo com ele por enigmas, não falo com ele em sonho, eu falo com ele face a face. Gente, estou me arrepiando aqui.
Olha aqui para mim, por favor. A reunião começou. E o Senhor disse: Arão e Miriam, chegue mais aqui. Moisés, fica na tua aí. Fica aí. Vem cá, Miriam, vem cá, Arão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o Senhor fala com um profeta, qualquer profeta ou profeta comum, o Senhor fala com esse profeta em sonhos. O Senhor fala com esse profeta em visões, enigmas. Aí Deus aponta assim para Moisés, ó: mas com ele eu falo face a face. O que Deus está dizendo? Que Moisés não é um profeta comum. Ele é um homem, mas ele é um privilegiado. Ele é alguém diferente. O Senhor está dizendo: eu não falo com ele em sonho, eu não falo com ele em visões, eu falo com ele face a face, porque ele é meu servo, ele é fiel em toda a casa, em toda a minha casa. Imagina Miriam e Arão baixando a cabeça, porque o Senhor desceu numa nuvem. O Senhor marcou uma reunião na tenda, e o Senhor desceu em quê? Numa nuvem de fogo. Os três estavam ali diante da presença de Deus. Só que Deus estava corrigindo dois, dizendo: ei, vocês falaram mal do meu servo e eu não gostei. Vocês pensam que eu não vi? Vocês pensam que eu não ouvi o que vocês falaram? Vocês disseram: o Senhor só fala com ele, não fala com a gente. E eu estou explicando para vocês: ele é diferente. Poxa, Deus levantou uma moral para Moisés, e ele nem sabia disso. Moisés nem sabia que os irmãos por trás estavam o quê? Estavam falando mal dele. Gente, se prepara. Deus vai levantar sua moral também. Não é para sua glória não, mas é para a glória de quem? Porque quem estava metendo um punhal nas suas costas vai ver Deus falar, dizendo: ei, não mexa com esse não, não fale mal desse não, porque esse é meu servo. Deus vai mostrar, Deus vai marcar uma reunião, Deus vai chamar os envolvidos, e Deus vai resolver essa questão. Diga: meu Deus vai resolver essa questão por mim. Amém. Então o Senhor está dizendo: quando eu falo com um profeta comum, eu falo em visão, em sonho, mas com ele eu falo face a face, eu falo com ele de forma diferente. E aí eu quero dizer para você, o que Moisés tinha diferente? O Senhor está dizendo assim, ó: falo com ele face a face, porque ele é fiel em toda a frase que eu peguei aqui, ó, que está escrito: porque ele é fiel em toda a casa. Sabe o que Deus está dizendo em relação porque ele é fiel em toda a casa? Bom, já vimos aqui que Moisés era manso e tranquilo. Isso é uma virtude? É. Mas ele não tinha só isso não. Moisés era diferente por quê? Porque era dizimista? Porque era fiel à sua esposa? Poderia casar com tantas outras mulheres, casou só com uma. Ele era fiel a quem? A Deus nos seus propósitos. Se fazia um propósito, era fiel no seu propósito, era fiel à sua família, era fiel aos seus companheiros. Moisés era diferente. O Senhor está dizendo: porque ele era fiel em toda a casa, porque ele era fiel na oração, porque ele era fiel a Deus. Nos dias em que deveria se apresentar diante da tenda, em oração e em jejum, lá estava ele não faltava. Ele era o que, gente? Fiel. E olha o nível em que Deus eleva as pessoas que são o quê? Fiéis. Qual é o nível que o Senhor eleva? Eu não vou falar com ele em sonho, eu não vou falar com ele em enigmas, eu vou falar com ele a expressão
falar face a face quer dizer falar na intimidade. Ou seja, Deus vai falar coisas para você que não vai falar para o outro. Deus vai falar algo para você que não vai falar para mais ninguém. Isso é falar face, falar na intimidade. Mas você está preparado para isso? Você está disposto? Olha a pregação, gente. Você está disposto a ser fiel a Deus em toda a casa? A expressão ser fiel a Deus em toda a casa é ser fiel em tudo. Ser fiel em tudo a Deus, seja fiel. Se você quer ter uma experiência com Deus sobrenatural, porque profeta aí é um barruando no outro, né? O mundo está cheio de quê? Eu ouvi dizer falsos profetas. É, também. O mundo está cheio de quê, gente? É um barruando no outro. Mas a Moisés é diferente. Deus vai falar a você de forma também diferente. Porque eu creio, pessoal, olha gente, nós estamos em 2022. Eu creio que na nossa geração, Deus vai levantar uma geração de servos. Eu não vou falar profetas, mas Deus vai levantar uma geração de servos para falar face a face. É gente que abdicou de muitas coisas pessoais para ter uma experiência com Deus, para serem fiéis a Deus. E Deus vai falar com essa geração face a face. Não pense você que Deus fala só com o bispo, que Deus fala só com o pastor. Deus fala com os seus servos, e você é um servo de Deus, e Deus vai falar com você face a face. Então, imagina como era que estava aquela reunião. Arão e Miriam baixam a cabeça, e Deus faz uma pergunta: por que não temeram criticar meu servo Moisés? É a última parte do versículo 8. O Senhor fez uma pergunta: por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Ou seja, vocês não têm medo não, é? Vocês falaram mal do meu servo, vocês não temeram isso não, é? O Senhor está fazendo uma pergunta. Verso 9. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava o quê? Leia aí, gente. Miriam estava leprosa. A sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, ou olhou para Miriam, e viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: olha quem Arão vai pedir ajuda. Por favor, meu senhor. Está chamando o irmão não de mano, está chamando o irmão de quê? Está chamando o irmão agora. Ele aprende. Tem gente que é assim, só aprende quando apanha. Arão era irmão de Moisés. Ele não vai dizer: mano, olha o que aconteceu com a nossa irmã. Ele vai dizer para Moisés o quê? Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Tempo fechou, pessoal. Tempo fechou. O Senhor fez uma repreensão, ensinou, e a nuvem fez o quê? A nuvem desapareceu. No momento em que a nuvem desapareceu, Arão olhou para Miriam e ela nem percebeu. E ela estava o quê? Leprosa. Arão diz para Moisés: meu senhor, por misericórdia, faz alguma coisa, não nos castigue por causa daquilo que cometemos. Ei, gente, sabe o que é que vai acontecer com as pessoas que estão te prejudicando? Sabe o que vai acontecer?
Sabe o que é que vai acontecer com as pessoas que te fizeram mal? Ô bispo, o senhor está lançando maldição? Não, eu estou lendo uma palavra, e a palavra de Deus está nítido. O que aconteceu com gente que toca no ungido do Senhor? O que acontece com gente que toca no ungido do Senhor? Fica doente, morre, porque a mão do Senhor pesa. Ei, você que é, não vou falar com vocês aqui não, mas você que está, você que é linguarudo, a tua língua é maior do que a tua boca. Se você usa isso para com o servo do Senhor, a palavra está dizendo o que, pessoal? Que o Senhor os castigou. O Senhor castigou. E aí, mais uma vez, nós vamos ver a grandeza de um servo de Deus, Moisés. Quando o irmão disse: não nos castigue, faça alguma coisa, o que Moisés vai fazer? Versículo 13. Versículo 13. Então Moisés clamou ao Senhor. O que Moisés fez? Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. O Senhor respondeu a Moisés. Olha o que o Senhor falou: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada, fora do acampamento. Isso Deus falando. Ela vai ficar fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Versículo 15. Então Miriam ficou isolada, quantos dias? 7 dias fora do acampamento, do arraial. E o povo não partiu. Era um acampamento, tá, gente? O povo não partiu enquanto ela não foi trazida o quê? De volta. Olha aqui para mim, por favor. A grandeza de Moisés. Ó Senhor, por misericórdia, cura ela. Ali não era o sentimento de irmão, mas ali era o amor pelo o ser humano. Quem está me entendendo, pessoal? Quero ver se você vai entender agora. E se fosse você? Agora entendeu? E se fosse você? Eu vi uma reportagem há um tempo atrás de uma mãe que o seu filho foi assassinado, e ela na delegacia disse para o assassino: você matou meu filho, mas em nome de Jesus eu te perdoo. Tem alguém aqui que viu isso? Chegou a ver isso? Não é qualquer pessoa que faz isso, gente. Só faz isso quem é diferente. E essa diferença aqui, arrolado no texto em que estou pregando, é justamente isso. Moisés não está clamando pela irmã pelo sentimento de irmão, mas está clamando pela irmã com um olhar humano. O que essa palavra está nos ensinando? Que nós que somos servos de Deus, nós temos que estar preparados para dar outra face. Nós temos que estar preparados para dizer: olha, você me prejudicou, você me fez chorar, mas em nome de Jesus eu te perdoo, porque a Deus pertence a vingança. Eu não vou me vingar. Diga: a Deus pertence a vingança. Ou seja, você não vai fazer justiça com as suas próprias, você não vai fazer justiça com as suas próprias mãos. A Deus pertence a vingança. E aí Moisés: Senhor, cura ela. E na mesma hora o Senhor respondeu à oração de Moisés e disse: ô Moisés, se o pai dela
tivesse cuspido na cara dela. A expressão judaica de cuspir ou jogar um sapato, ou cuspir, é sinal de que você está dizendo que aquela pessoa não vale nada, não presta. Na cultura judaica é isso, cuspir na cara ou jogar um sapato. O Senhor está dizendo, se o pai dela fizesse isso, ela não seria envergonhada ou colocada para fora de casa ou do arraial durante 7 dias? Portanto, ela fez isso comigo, não fez com Moisés. Deus não está dizendo, olha, fez com você, fez comigo, eu sou o pai. Diga, Deus é pai. Miriam cuspiu na cara de quem? De Deus. E Deus disse, olha, pois ela vai ficar fora 7 dias fora do arraial. Diz aqui o texto que o povo só levantou acampamento, ou seja, só saiu de Hazarote, que era o acampamento onde eles estavam, o lugar, depois que Miriam tivesse sido recuperada fisicamente. Mas veja, pessoal, vamos entender essa palavra aqui para nós. O que é estar no arraial? É estar na presença de... E quando a pessoa não está na presença de Deus, o que acontece, pessoal? Ela é uma presa fácil. O diabo vai humilhar ela, o diabo vai pisar nela. Quem está entendendo, gente? A pessoa pode estar na igreja, ela está na igreja, ela pode até estar na igreja, mas fora do arraial, fora da presença de quem? Então, Satanás tem poder de pisar na cabeça dela, de humilhar ela. Você está fora, você está isolado, você está sem a cobertura espiritual, você está sem a bênção. Durante 7 dias você vai sofrer. Quando acabar os 7 dias, você vai voltar a ser reintegrada no nosso meio. Ou seja, Deus vela pela sua palavra. Vela pela sua palavra. E eu vou orar agora, e eu quero orar por você nesse sentido. Diga assim comigo: Senhor Jesus, tira de mim toda Miriam que houver dentro de mim, seja curado, seja restaurado, em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Fica de pé e glorifica a Deus bem forte, gente. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.